Olá, primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos à correção da semana 3 do PET, volume 2 de História. Vamos aí, sem demora, vamos ver um pouquinho da matéria e vamos para a correção. O tema da semana 3 de vocês é o novo mundo nos relatos de viagem dos navegantes, descobridores, cronistas, mitos e visões. Então, isso aqui, gente, é a mesma coisa que veio no PET do sétimo ano. Se você quiser saber um pouquinho mais, lá no vídeo do sétimo ano, eu vou deixar nos cards aqui para vocês. Na introdução, antes dos exercícios, eu falei muito a respeito dessas visões, expliquei um pouco mais da matéria. Aqui a gente vai ser um pouco mais sucinto e vai logo para as atividades. Se você quer saber mais, dá uma clicadinha no vídeo para você assistir, tá bom? O olhar europeu sobre os habitantes da América. Quando da produção de conhecimento e narrativa sobre as populações nativas, onde hoje é o Brasil, deve-se levar em consideração que esse imaginário europeu se forja do contato com as nações indígenas litorâneas, ou seja, dos povos indígenas do tronco tupi. Até 1550, Pero Vaz de Caminha e Américo Vespúcio são as poucas fontes sobre esse novo mundo e seus habitantes. Somente a partir da década de 1550 que o conhecimento sobre o novo território e suas populações se tornou mais detalhado graças à chegada dos jesuítas em 1549 e aos constantes intercâmbios costeiros entre índios e viajantes de outros reinos, como os franceses. Com a avançada colonização, cresceu também a produção escrita sobre as novas terras e dois elementos recorrentes dessas narrativas, como não poderia ser diferente, são os habitantes e as características naturais das novas terras. Então, gente, é o seguinte, a gente não tem relatos escritos dos indígenas sobre como que foi a reação deles ao encontrar aí com os europeus, principalmente os indígenas brasileiros, né? Então, muito do que se sabe daquele período são questões do imaginário dessas pessoas que vinham para cá. Primeiro, tivemos aí as impressões que o Pero Vaz de Caminha escreveu na sua primeira carta ao enviar para Portugal, e depois vieram outros navegantes que fizeram aí também a sua participação, que deixaram escritos ou pintado em telas o que eles viam nessa região. Temos esse parágrafo que eu destaquei aqui. Há de salientar também que a construção imagética sobre as terras americanas e seus habitantes, com o passar dos séculos, irão perpetuar a ideia de inferioridade dos povos indígenas, uma inferioridade física, intelectual, política, social, econômica e cultural. Essas ideias ainda predominam, inclusive, no processo didático de explicação do processo de colonização do continente americano até os dias de hoje. Então, gente, daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade que vocês vão ver isso muito bem retratado. Como eles viam, qual era a posição deles, o olhar deles referente a essa população indígena, tá? Sempre inferior, a maioria das vezes considerados sem cultura e incapazes. E aqui embaixo tem um outro trechinho aqui que eu deixei destacado que fala assim: a ideia do indígena ingênuo é mais uma narrativa discriminatória do que uma realidade. Nesse trechinho aqui, conta a história, né, de um índio que teve contato com os espanhóis e como foi a reação dele ao saber que Pizarro não conseguia ler o que ele escreveu lá no dedo dele, na mão dele. Vamos ver como que é a historinha. Ó, preso a Tauapa e negociado o seu resgate, o Inca convive mais de um ano com seus raptores. Aprende o espanhol e os costumes de seus sequestradores. Por exemplo, a jogar xadrez, chegando a ser incrível. Inteligente e arguto, rapidamente compreendeu o valor do livro na sociedade dos seus raptores e, com grande perspicácia, julgou as inconsistências na socialização da tecnologia no sistema dos invasores. Como chefe de Estado de uma nação poderosa e de uma sociedade dividida em classes, ele demonstrou muito orgulho ante os espanhóis. Acostumado a lidar com a alta nobreza, submeteu um teste o chefe máximo da expedição conquistadora. Mandou que escrevessem na sua unha a palavra Deus e depois pediu que Pizarro lesse o que tinha escrito. Pizarro não sabia ler. Daí em diante, o Inca passou a desprezá-lo. Então, gente, eles eram capazes de se adaptar e aprender às novas culturas, a ler, a escrever, e não leva em consideração a inteligência e a capacidade dos indígenas.
A seguir, observe algumas produções iconográficas sobre os habitantes da América entre os séculos XV e XVII. Aí nós temos uma imagem aqui de um ritual dos índios tapuias. E aqui embaixo nós temos uma outra imagem que refere-se mais ao canibalismo. Que se você vê essa índia aqui, está segurando nas mãos uma mão cortada, um pé dentro do cesto, e assim também predominava o imaginário do europeu, sabendo que esses indígenas comiam a carne humana de outros indígenas. Para saber mais, nós temos aqui algumas opções de vídeos e tal, de vídeos que vocês podem estar pesquisando e dando uma olhadinha. Aí vem as atividades. Número 1. Dali avistamos homens que andavam pela praia. Obra de 7 ou 8. Eram pardos, todos nus, nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso em cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisto tem tanta inocência como mostrar o rosto. Ambos traziam no beiço de baixo furados, metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus eram corredios. Isso aqui é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, Viagem pela História do Brasil. O texto é parte famosa da carta de Pero Vaz de Caminha, o documento fundamental para a formação da identidade brasileira, tratando da relação que desde o princípio o contato se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela a letra B, postura etnocêntrica do europeu, diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Então, para ele, o jeito certo era o jeito europeu, o jeito indígena é o jeito errado. Então, vamos seguir aqui. 2. Observe a imagem com suas palavras, quais mensagens elas passam ao espectador. Temos aqui a Europa e temos aqui a América. Se você observar bem onde eu estou passando o mouse aqui, você vai ver o nome Europa e América. Aqui a Europa, tá bem vestida, com coroa, com cetro na mão, as cidades ali atrás. Nós temos um globo terrestre aqui, um livro na mão. É uma pessoa culta e elegante, com conhecimento do mundo, não de todo o mundo, mas de muita coisa. Enquanto do outro lado, a América tá aqui nua, portando um arco aqui na mão, de um arco e flecha. Lá atrás nós temos uma floresta, outros caçadores lá atrás. Nós temos aqui nesta mão da imagem um pedaço de braço, parece que é braço mesmo, se não for braço é uma perna, um joelho isso aqui, não sei, não dá para identificar direito. Mas enfim, dizendo que esse povo aqui comia outros humanos, que eram canibais, assustadores inclusive. E aqui eu coloquei a minha resposta. Como que foi retratado os dois aí? Europa, evoluída, bem vestida, portadora do conhecimento, com cidades bem construídas, que desbravava e conhece o mundo. A América, selvagem, nua, com caçadores e ainda praticante do canibalismo. Foi o resumo do resumo que eu consegui fazer para ficar com poucas palavras. Mas você pode colocar outras aí que você achar que deve, que você achar que é importante ressaltar. Tá bom? Então é isso, chegamos ao fim da semana 3. Eu espero você na semana 4.